Olá, meus amigos do Adventismo Vivo, sejam muito bem-vindos a mais um estudo da Bíblia por meio da lição da Escola Sabatina. Estamos estudando o assunto da liberdade e, em especial, a liberdade religiosa. E chegamos hoje à lição de número 8, cujo título é Defesa de Direitos. E aqui eu aproveito o ensejo desse título para falar com você acerca do nosso programa de leitura aqui do canal. Estamos lendo o livro A Lei Dominical Nacional de A.T. Jones, que conta o relato de um projeto de lei do Senado americano para promover a observância religiosa do domingo. E A.T. Jones representou os adventistas do sétimo dia perante a comissão do Senado. E o livro é muito instrutivo porque nos mostra como agir e como pensar em relação à liberdade religiosa. Tem tudo a ver com a lição que estamos estudando e fica o convite para que você veja também esses vídeos de leitura do livro A Lei Dominical Nacional. Você já sabe, o link está na descrição deste vídeo e também vai estar na tela final. Muito bem, vamos ao estudo da nossa lição. Para entender a proposta do estudo desta semana, vamos recapitular o que nós já vimos neste trimestre. Já estudamos até aqui que a Bíblia ensina o respeito aos governantes, né? Vimos isso em Mateus 22, quando Jesus fala, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Já vimos isso em Romanos capítulo 13, quando Paulo fala que as autoridades são ministros de Deus. E estudamos também que a Bíblia ensina que Jesus não veio fundar um reino político nesse mundo. Jesus falou, se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim. O reino que Jesus veio fundar é o reino da graça, um reino invisível, um reino de princípios. E por isso ele disse, o reino de Deus está dentro de vós. Vimos também que a Bíblia ensina a liberdade e não o totalitarismo. A Bíblia preza pelo convencimento com base no argumento, na pregação, e não no convencimento, entre aspas, que é alcançado pela força. Tanto é que Jesus falou aos seus discípulos, aqueles que queriam assentar um à direita e um à sua esquerda. Ele disse, quem age assim são os governantes desse mundo. Entre vós não será assim. Essa era a lei do novo reino de Jesus. E nós também vimos durante esse trimestre o histórico da união entre igreja e Estado. E essa união ilícita entre igreja e Estado sempre produziu a punição daqueles que são considerados hereges. A união entre igreja e Estado sempre promoveu a perseguição. E nós já estudamos também que essa união entre a igreja e o Estado vai se repetir e o povo de Deus será perseguido. Isso já foi tratado aqui na lição, em uma referência a Apocalipse capítulo 13, que fala da besta e da imagem feita à besta, mas a lição vai novamente retornar a esse ponto no futuro. Então, o que nós temos claro diante de nós, com base em todos esses estudos, é que o valor da liberdade é fundamental. A história já nos ensinou que igreja e Estado não funcionam trabalhando juntos, mas a mesma Bíblia diz que essa união ilícita entre a religião e o poder civil, ela vai se repetir. Nós temos o dever de retardar ao máximo, nós temos o dever de ensinar as pessoas, de conscientizar a população, mas em algum momento da história terrestre, a igreja vai se unir ao Estado e vai perseguir o povo de Deus. E a grande pergunta que nos introduz na lição é a seguinte: como vamos reagir à perseguição religiosa quando ela chegar? Como você vai reagir? O que você vai fazer? E a lição quer responder exatamente esses questionamentos por meio de duas histórias. Por meio da história dos puritanos saindo da Inglaterra para os Estados Unidos e também por meio da história de Paulo e das perseguições que ele sofreu e dos julgamentos a que ele foi submetido. A primeira história, a história dos puritanos, ela é abordada aqui na parte de domingo da lição. E se você quiser se aprofundar, eu sugiro que você vá até o livro Grande Conflito. Ó, ele está aqui na minha mão. E o livro O Grande Conflito, no capítulo, deixe-me ver aqui qual é o capítulo. No capítulo 16, ele tem o seguinte título: O mais sagrado direito do homem. O mais sagrado direito do homem. Você sabe qual é o mais sagrado direito do homem?
é a liberdade de cultuar a Deus segundo os ditames da sua própria consciência. Então, para se aprofundar aqui na parte de domingo, eu sugiro que você leia inteiramente o capítulo 16 do livro O Grande Conflito. Ele está aqui na mesa porque eu quero usar esse capítulo para fazer alguns destaques aqui no nosso estudo. Bem, o que estava acontecendo? Lá pelos anos 1600, na primeira década, 1610, 1620, a Inglaterra já era um país protestante, com o protagonismo da igreja anglicana. Porém, muitos dos protestantes viam que a religião anglicana se parecia muito com o catolicismo, contra o qual eles lutaram para se libertar da dominação de Roma. Então, os rituais, a forma de fazer culto, as exigências eram muito semelhantes ao catolicismo. E havia um grupo puritano que queria se separar dessa forma de culto, e por isso eles eram chamados de puritanos separatistas. E eles começaram a ser perseguidos pelo rei James. Sim, esse é aquele rei que recebeu homenagem pela tradução da Bíblia, a Bíblia King James. Então, o rei James era um rei protestante, era um rei anglicano, mas que fazia ofensivas contra os puritanos separatistas. Então, qual foi a solução dos puritanos? Primeiro, eles fugiram para a Holanda, onde havia maior liberdade religiosa, e depois eles fugiram para os Estados Unidos, com o seguinte lema: uma igreja sem papa e um estado sem rei. Ou seja, a nova terra seria a oportunidade deles obterem a liberdade civil e a liberdade religiosa. Então, na década de 1620, os puritanos partem para os Estados Unidos, sendo financiados por companhias comerciais da Inglaterra. Eles iriam para os Estados Unidos como colonos, para explorar as riquezas do país. E veja como o livro Grande Conflito faz a explicação desses eventos. Diz assim: eu estou lendo aqui essa versão tradicional do livro Grande Conflito e leio o último parágrafo da página 292, que diz assim: foi o desejo de liberdade de consciência que inspirou os peregrinos a enfrentar os perigos da longa jornada através do mar, a suportar as dificuldades e riscos das selvas e lançar com a bênção de Deus nas praias da América do Norte o fundamento de uma poderosa nação. Então aqui está dizendo que a migração para os Estados Unidos não foi uma questão comercial para buscar enriquecimento, muito embora eles estivessem sendo financiados por companhias comerciais da Inglaterra, mas eles foram para lá com o desejo de obter liberdade de consciência. Agora veja a continuação. Entretanto, sinceros e tementes a Deus como eram, os peregrinos não compreendiam ainda o grande princípio da liberdade religiosa. Eles eram o povo de Deus, eles seguiam a Jesus verdadeiramente, mas não tinham entendido o que era liberdade religiosa. E no primeiro parágrafo da página 293 diz assim: a doutrina de que Deus confiara à igreja o direito de reger a consciência e de definir e punir a heresia é um dos erros papais mais profundamente arraigados. Ou seja, aqui nós estamos na década de 1620. A reforma protestante com Lutero tinha acontecido apenas 100 anos atrás. Então, essa ideia de que a igreja tem o poder de reger a consciência dos indivíduos, de reger as regras da sociedade, ainda estava muito arraigadas, mesmo nos puritanos, que eram aqueles que queriam mais se aproximar das verdades bíblicas. Continua assim: conquanto os reformadores rejeitassem o credo de Roma, não estavam inteiramente livres de seu espírito de intolerância. As densas trevas em que, através dos longos séculos de domínio, havia o papado envolvido a todo o cristianismo, não tinham sido mesmo então completamente dissipadas. Disse um dos principais ministros da colônia da Baía de Massachusetts. Massachusetts foi a primeira colônia que os puritanos separatistas fundaram ao chegarem nos Estados Unidos. E veja o que um dos líderes dessa colônia disse, abre aspas: foi a tolerância que tornou o mundo contrário ao cristianismo. A igreja nunca sofreu dano com a punição de hereges. Veja que absurdo. Se a igreja se mantém tolerante,
às práticas dos indivíduos que decidem seguir a sua própria consciência. Isso significa que ela afrouxou. E esse afrouxamento da igreja trouxe prejuízo para a igreja, segundo o pensamento desse ministro da colônia. A igreja nunca sofreu dano com a punição dos hereges. Isso aqui é um completo absurdo, porque a punição dos hereges pela igreja não é reconhecida pela Bíblia. Isso é o espírito do totalitarismo e não o espírito de Cristo. E com base nessa ideologia, nessa forma de pensamento arraigada que os puritanos ainda mantinham por uma proximidade com o catolicismo medieval, veja o que eles fizeram. Foi adotado pelos colonos. Então veja, esses colonos aqui são os que fugiram da Inglaterra e da Holanda em busca de liberdade religiosa no Novo Mundo, nos Estados Unidos. Foi adotado pelos colonos o regulamento de que apenas membros da igreja poderiam ter voz ativa no governo civil. Olha que absurdo. Você só pode votar, você só pode dirigir petições aos órgãos públicos se você for membro da igreja. Se você não for membro da igreja, você não pode fazer esses exercícios da vida civil. Formou-se uma espécie de estado eclesiástico, exigindo-se de todo o povo que contribuísse para o sustento do clero. O que é exigir do povo que contribuísse para o sustento do clero? É tornar o dízimo em imposto. Se o dízimo é imposto e se um membro da igreja não paga, então o Estado tem o direito de usar a força para cobrar o dízimo do membro. O dízimo se tornou um imposto. Concedendo-se aos magistrados autorização para suprimir a heresia. E aqui novamente nós voltamos para um ponto que nós temos falado em todas as lições. A estrutura da perseguição é transformar uma crença religiosa em heresia. E a partir do momento que ela é transformada em heresia, ela é apresentada como um mal público para legitimar a punição do Estado. Foi isso que aconteceu lá no início do século XVII com aqueles que fugiram da Inglaterra em busca de liberdade religiosa nos Estados Unidos. Eles que tinham sido perseguidos na Europa, agora se tornaram perseguidores nos Estados Unidos. Assim, o poder secular encontrava-se nas mãos da igreja. Não levou muito tempo para que essas medidas tivessem o resultado inevitável, a perseguição. Quem queria uma forma de culto diferente, quem queria manifestar doutrinas diferentes, quem não desejava ser dizimista, quem tinha comportamentos e crenças diversas, era perseguido. E então se apresenta um novo personagem nessa história, Roger Williams. Ele era um ministro da igreja anglicana lá na Inglaterra, mas ele também estava inconformado com os rigores impostos pela estrutura eclesiástica da igreja anglicana. Então ele migra para os Estados Unidos, para Massachusetts, buscando lá liberdade religiosa. Mas quando ele chega nos Estados Unidos, ele se depara com a realidade de que aquelas mesmas estruturas formais, rigorosas e intolerantes que havia na Inglaterra, também tinham se manifestado nos Estados Unidos. E ele passa a combater veementemente essa mistura entre religião e Estado. E ele passa a dizer, olha, não é justo exigir por força de lei que as pessoas paguem o dízimo. E aqui na página 294 fala da assistência aos cultos da igreja que era exigida sob pena de multa ou prisão. Ou seja, se você não tivesse frequência nos cultos da igreja, você poderia ser multado e até mesmo preso. E Roger Williams dizia assim, obrigar os homens a unirem-se aos de credo diferente, considerava ele como flagrante violação de seus direitos naturais. E por Roger Williams ser tão ferrenho defensor da liberdade religiosa, por ele defender que a igreja não poderia usar o Estado para exigir o cumprimento de deveres religiosos, ele foi banido daquela colônia durante um inverno e foi considerado um inimigo público. Veja como é expresso isso aqui. A aplicação dessa nova doutrina, qual nova doutrina? De separação entre igreja e Estado, dizia-se insistentemente, abre aspas, subverteria o fundamento do Estado e do governo do país. Então Roger Williams foi sentenciado a ser banido das colônias e finalmente, para evitar a prisão, obrigado a fugir para a Floresta Virgem, debaixo do frio e das tempestades de inverno. E ele só sobreviveu porque encontrou refúgio numa tribo indígena. Mas com o passar dos tempos, com o seu apelo às autoridades da Inglaterra,
Roger Williams recebeu a concessão de fundar uma nova colônia nos Estados Unidos. Tomando fielmente, depois de meses de sofrimentos e vagueações, rumo às praias da Baía de Narragansett, lançou ali os fundamentos do primeiro Estado dos tempos modernos que, no mais amplo sentido, reconheceu o direito da liberdade religiosa. Então, o que Roger Williams faz nos Estados Unidos é uma coisa que nunca antes tinha sido vista na história mundial, um estado em que havia plena liberdade religiosa para as pessoas. O princípio fundamental da colônia de Roger Williams era que todo homem teria liberdade para adorar a Deus segundo os ditames de sua própria consciência. Seu pequeno estado, Rhode Island, tornou-se o refúgio dos oprimidos e cresceu e prosperou até que seus princípios básicos, a liberdade civil e religiosa, se tornaram as pedras angulares da República Americana. Então, os Estados Unidos, como defensores das liberdades individuais, adquiriram essas características, esses valores tão importantes devido à obra de Roger Williams. E aqui só vou destacar mais algumas linhas que aparecem aqui na página 296, que diz assim: as fracas e isoladas colônias desenvolveram-se em confederação de poderosos estados, e o mundo notou com admiração a paz e prosperidade de uma igreja sem papa e de um estado sem rei. Ou seja, quando os princípios da liberdade são aplicados, a sociedade floresce, a sociedade se desenvolve. E mesmo aquelas colônias formadas por pessoas pobres tornaram-se em uma das maiores nações de todos os tempos, os Estados Unidos da América. Bem, aqui nós poderíamos tirar várias lições, várias conclusões a partir da história dos puritanos e também de Roger Williams, mas no contexto da lição, o que essa história dos puritanos quer nos dizer? Lembra que a nossa pergunta inicial era a seguinte: quando a perseguição chegar até nós, como nós vamos agir? Com base nessa história dos puritanos, como nós respondemos à questão? E a resposta é: muitas vezes nós teremos que fugir. Sim, a fuga é uma forma de resposta à perseguição religiosa. E se nós formos olhar a vida de Jesus, nós vemos que ele usou esse expediente e mesmo recomendou a fuga para os seus seguidores. Vamos ver algumas passagens a esse respeito? Vamos para o livro de Mateus, no capítulo 4. Mateus 4, verso 12 diz assim: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Ou seja, João Batista foi preso, tudo indicaria que Jesus também seria preso. O que ele faz? Ele vai para a Galileia, ele foge, vai para outra cidade. E quando Jesus enviou os seus discípulos para pregarem, está registrada a seguinte admoestação em Mateus capítulo 10, verso 23. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. Então aqui Jesus está dizendo explicitamente para os seus discípulos: pregue numa cidade, se surgir perseguição religiosa, você fuja para outra cidade. E se nós formos ao sermão profético de Jesus e vermos a orientação que ele deu para aqueles que viveriam logo antes da queda de Jerusalém, da destruição de Jerusalém pelos romanos, Jesus fez a mesma recomendação. Vamos para Apocalipse 24, verso 15. Diz assim, são palavras de Jesus em seu sermão profético. Quando, pois, vires o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Quem é esse abominável da desolação? O exército romano, no lugar santo, em Jerusalém. Então, quando o exército romano estiver chegando em Jerusalém, verso 16, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E os cristãos que seguiram essa orientação não morreram no cerco de Tito a Jerusalém. Milhares de judeus morreram, mas nenhum cristão pereceu porque seguiu a orientação de Jesus de fugir. Então, respondendo à pergunta, como nós teremos que agir muitas vezes quando a perseguição se abater sobre nós?
fugindo. Fugiremos para as montanhas, para as florestas, para os lugares inabitáveis da terra e seremos protegidos, além de pelos anjos de Deus, também pela natureza. Mas a lição não para por aí. Ela ainda quer apresentar outros possíveis cenários em que nós teremos de agir em um momento de perseguição. E para isso, a história de Paulo vai nos fornecer muitas lições. E nós faremos a leitura de alguns episódios da vida de Paulo para refletirmos como ele agiu e o que nós podemos aprender com ele. E o primeiro relato está lá em Atos, capítulo 16, uma história que com certeza você conhece muito bem. O que está acontecendo em Atos capítulo 16? Paulo e Silas estão em Filipos e lá eles curam uma jovem adivinhadora. Essa jovem ela tinha um espírito mau de posse de si, e esse espírito fazia com que ela adivinhasse. E adivinhando, ela dava muito lucro aos seus senhores, numa espécie de espetáculo de mágica, algo assim. E o que Paulo faz? Paulo expulsa o espírito mau dessa jovem e os patrões dela, que recebiam o dinheiro do espetáculo que ela fazia, ficam extremamente irados e convocam as autoridades públicas para prender e punir Paulo e Silas. Vamos ver aqui o verso 19, Atos 16, 19. Vendo seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagam costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Note isso aqui, porque somos romanos. Isso aqui vai ser importante para o nosso estudo. 22. Levantou-se a multidão unida contra eles e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas e depois de darem muitos açoites, os lançaram no cárcere. Nós conhecemos o resto da história. Paulo e Silas foram trancados na prisão, porém, em vez de praguejarem, em vez de gritarem, como é o costume dos presos, e principalmente numa situação de injustiça como essa, eles cantaram, louvaram a Deus, até que na meia-noite sobreveio um grande terremoto e sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. E o carcereiro ficou desesperado e queria mesmo era se matar. Queria o suicídio, porque o que aconteceria com ele se os presos fugissem, os presos que estavam sob sua autoridade fugissem, seria uma pena muito grave, então para ele era melhor tirar a vida naquele momento. Mas Paulo, vendo isso, ele fala, calme, não faça nada contra si mesmo, nós estamos todos aqui. E no verso 30, o carcereiro, ele diz para Paulo e Silas, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então, Paulo e Silas pregam e toda aquela família se converte posteriormente. No dia seguinte, as autoridades mandam soltar Paulo e Silas. E o que Paulo diz? Não, vocês nos prenderam ilegalmente, vocês nos açoitaram publicamente. Venham até aqui vocês que são as autoridades superiores aos soldados e relaxem a nossa prisão aqui pessoalmente. Verso 37. Paulo, porém, lhes replicou, sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora, às ocultas, lançar-nos fora? Não será assim, pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratavam de cidadãos romanos. Vamos entender essa história aqui. A lição chama a atenção para o fato de que Paulo e Silas foram presos e açoitados sem julgamento e mesmo assim eles não protestaram. O que tem de excepcional aqui? Veja bem, nós estamos acostumados a viver naquilo que é chamado era de direitos. Nós temos direitos e garantias muito amplos que cobrem muitas coisas, inclusive o direito a um julgamento justo. Mas nem sempre foi assim,
porque as pessoas não eram consideradas detentoras de direitos e garantias simplesmente por serem pessoas. Basta nós pensarmos no contexto da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, em que a violação aos judeus, a perseguição e o extermínio dos judeus foi algo muito gritante, muito amplo, muito horroroso. E após o término da Segunda Guerra Mundial, as nações se uniram e fizeram a Declaração Universal de Direitos Humanos. E qual que é a ideia da Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948? A ideia de que as pessoas possuem direitos inerentes apenas pelo fato de serem pessoas. E isso contrastava com o entendimento de tempos atrás. Por exemplo, pense na situação dos escravos. Os escravos eram juridicamente vistos como pessoas que não tinham os mesmos direitos de todos. Eles eram seres humanos menores, inferiores. Esse mesmo tipo de raciocínio se aplicou aos judeus sob o regime nazista. Eles não são seres humanos normais, eles são algum tipo de criatura inferior, e por serem inferiores, eles podem ser tratados de uma maneira desumana. Agora, com a Declaração Universal de Direitos Humanos, firmou-se a premissa de que todas as pessoas têm direitos inerentes simplesmente pelo fato de serem humanos, independente da sua nacionalidade, independente da sua cor, da sua religião. Se é um ser humano, tem direitos inerentes. Por que eu estou destacando isso? Porque não era assim na Antiguidade e no Império Romano. No Império Romano, os direitos eram inerentes ao cidadão romano. Se você fosse cidadão romano, você tinha direitos inerentes à sua cidadania. Mas se você não fosse, você não tinha esses mesmos direitos. Você era alguém de segunda classe e com direitos inferiores e com prerrogativas inferiores. O açoitamento público, por exemplo, era uma dessas penalidades que não podia ser aplicada a um cidadão romano. Também o cidadão romano tinha o direito de ser punido somente depois de um julgamento formal e depois de ter a oportunidade de oferecer uma defesa em sua causa. Então, a lição chama atenção aqui que Paulo e Silas foram presos e açoitados sem julgamento e mesmo assim eles não protestaram. Veja bem, a ideia da lição é que, pelo fato deles enfrentarem a prisão, enfrentarem o açoite de modo resignado, por eles manterem uma postura cristã, mesmo na prisão, mesmo numa prisão injusta, louvando a Deus, cantando hinos, isso ganhou o coração do carcereiro. Então, a ideia que a lição quer desenvolver é: Paulo não exigiu o seu direito e ganhou o carcereiro, pois uma resignação perante o sofrimento é um argumento convincente para o coração daquelas pessoas que observam o cristão sofrendo. Porém, aqui nós precisamos fazer um contraponto. Pelo texto bíblico, nós não podemos afirmar se Paulo simplesmente se calou e não falou dos seus direitos como cidadão romano para não sofrer o açoite. O comentário bíblico adventista, por exemplo, ele levanta a hipótese de que o que aconteceu aqui em Atos 16 foi uma movimentação pública tão intensa, tão repentina, que talvez o protesto de Paulo por apresentar uma defesa para dizer que era cidadão romano foi abafado, não foi ouvido. Eles agiram de uma forma inopinada, muito rapidamente, sem dar espaço para Paulo se expressar. E talvez por isso ele não reivindicou os seus direitos antes. Mas note que ao final aqui do capítulo 16, quando eles querem liberar Paulo e Silas na surdina, como se nada tivesse acontecido, Paulo exige: não, eu quero que as autoridades que decretaram a nossa prisão venham aqui e pessoalmente relaxem a nossa prisão, nos liberem de modo formal, do modo como a lei exige. E por que Paulo fez isso? Será que o interesse dele era envergonhar as autoridades? Não. Provavelmente não, mas Paulo usou o seu próprio caso como um precedente para alertar as autoridades do que poderia acontecer com outras pessoas daquela localidade que se convertessem e que, sendo cidadãos romanos, poderiam sofrer a ira da multidão como eles também sofreram. Então, nós podemos aqui imaginar, nos parece justo supor que Paulo, ao chamar as autoridades
públicas para libertá-lo, formalmente reconhecendo o rito que a lei romana impunha, ele queria garantir um melhor tratamento para os conversos filipenses, para que o que aconteceu com ele não acontecesse com os novos conversos e que as autoridades já estivessem então atentas a essa situação. O próximo texto que a lição aborda está em Atos capítulo 18, a partir do verso 12. Aqui nós já estamos em outra cidade, na cidade de Corinto, e Paulo está pregando nas sinagogas, anunciando que Jesus é o Messias, que Cristo é Jesus. E isso irritou grandemente os coríntios, e veja o que acontece no verso 12. Quando, porém, Galho era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Então veja qual é a acusação dos judeus contra Paulo. Paulo está persuadindo os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Tratava-se de uma acusação teológica. O assunto levado aqui perante Galho é um assunto teológico religioso. Verso 14. Ia Paulo falar quando Galho declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, os judeus, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. Quando Galho fala assim, se é questão de palavras e de nomes, ele está se referindo à pregação de Paulo. Paulo falava, Jesus é Cristo. E os judeus falavam, Jesus não é Cristo. O Cristo não poderia ser Jesus. Então, para o governante romano, essa discussão se apresenta como uma questão de palavras. Ele é Cristo ou não é Cristo? Ele ressuscitou ou não ressuscitou? E Galho fala, eu não quero ser juiz dessas coisas. No verso 14 ele diz ainda, se com efeito alguma injustiça ou crime de maior gravidade, de razão seria atender-vos. Mas como não se tratava de crime, não se tratava de injustiça, não havia razão para a autoridade romana se envolver. E desse episódio, a lição extrai um princípio de liberdade religiosa. A lei existe para punir os malfeitores e não os hereges. É certo que Galho não estava aqui muito preocupado em ser um precursor da liberdade religiosa, mas o seu modo de se portar, rejeitando tratar de uma questão religiosa, é possível retirar o princípio da liberdade religiosa dessa forma de agir dele. O Estado deve intervir quando os deveres para com o próximo são violados, mas os deveres para com Deus não são da competência do Estado. E talvez mesmo sem o querer, Galho age de acordo com esse princípio da liberdade religiosa. E a lição também destaca que essa foi a ação dos demais governantes que julgaram Paulo nos capítulos futuros. Festo, Félix, Agripa, todos eles olharam para Paulo e disseram, olha, esse homem não cometeu crime algum, isso é apenas uma intriga religiosa dos judeus. Ele poderia ser solto se não tivesse apelado a César. E agora nós vamos seguir aqui o relato do livro de Atos e vamos para o capítulo 22 ver o próximo destaque quando Paulo livra-se de ser açoitado dizendo que é cidadão romano. Antes de nós chegarmos lá, vamos recapitular qual é o contexto dessa passagem. Estávamos lá em Atos capítulo 18 e depois Paulo vai para Éfeso e manifesta o desejo de ir para Jerusalém. E os irmãos falam, Paulo, não vá para Jerusalém, as coisas estão muito perigosas, se você for para Jerusalém, você pode ser preso. E até mesmo apareceu na igreja um profeta chamado Ágabo. E Ágabo falou, tomou o cinto de Paulo e se amarrou com o cinto de Paulo e falou o seguinte, assim será feito com o dono desse cinto, você vai ser amarrado, você vai ser preso e vai ser condenado. Mas mesmo assim, Paulo foi para Jerusalém. E chegando em Jerusalém, os irmãos falaram assim, Paulo, existem muitas suspeitas contra você, suspeitas de que você manda contrariar a lei de Moisés, suspeitas de que você fala que o templo não significa mais coisa alguma. E abrindo um parêntese aqui, de fato, essas eram afirmações que tinham a ver com a pregação de Paulo.
A pregação de Paulo era que a nova aliança, a aliança de Cristo, tornou obsoleta a antiga aliança, na qual vigorava a lei de Moisés. É claro que os seus acusadores distorceram as suas palavras para deixar o discurso de Paulo mais ofensivo, mas essas acusações guardavam sim algum tipo de relação com a pregação de Paulo. Então, os irmãos falaram assim: diante desse risco que você está correndo, faça o seguinte: cumpra votos da lei de Moisés e vá até o templo se apresentar. E assim verão que você não é inimigo da lei de Moisés e das coisas de Deus. E quando Paulo vai realizar isso, ele é preso, ele é capturado ali no recinto do templo, sob a acusação de que ele introduziu no recinto sagrado um homem grego, um homem que não era judeu, e assim profanou o templo e violou a legislação. E então, Paulo é quase que linchado no meio daquela multidão que estava ali em Jerusalém, mas a guarda romana intervém e captura Paulo do meio da multidão e leva Paulo até a fortaleza. E quando Paulo está subindo as escadas da fortaleza, ele fala com o soldado e diz assim: eu gostaria de falar com a multidão. O soldado permite que Paulo se dirija àquela multidão que quase o havia matado há poucos minutos antes, e Paulo começa a contar a história da sua vida, como ele era um perseguidor e como Jesus apareceu para ele. E Paulo também fala de Estevão, que morreu por amor de Jesus, e nesse momento a multidão começa a gritar: cesse esse homem de falar, esse homem deve ser erradicado da terra. E daí chegamos no capítulo 22, verso 22, que é o texto que nós vamos ler agora. Ouviram-no até essa palavra, ou seja, quando ele falava de Estevão, e então gritaram dizendo: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Ora, estando eles gritando, arrojando de si as suas capas, atirando poeira para os ares. Ou seja, uma manifestação de protesto, de indignação do povo. Verso 24. Ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que sob açoite fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Veja essa expressão aqui: para que sob açoite fosse interrogado. O que é interrogar sob açoite? Não é nada mais, nada menos do que tortura. Paulo deveria ser torturado pela autoridade romana para dizer por que a multidão estava se comportando daquela maneira. Verso 25. Quando estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? E aqui Paulo fala do argumento dos direitos inerentes à cidadania romana que nós mencionamos há pouco tempo. Para alguém que não fosse romano, era lícito ser açoitado, era lícito ser punido sem um processo formal. Mas o cidadão romano não poderia ser chicoteado e o cidadão romano não poderia ser punido antes que houvesse um processo e uma oportunidade de defesa para ele. Então, Paulo aqui faz valer os seus direitos civis. Verso 26. Ouvindo isso, o centurião procurou o comandante e lhe disse: que estás para fazer? Porque este homem é cidadão romano. Vindo o comandante, perguntou a Paulo: dize-me, és tu romano? E ele disse: sou. Respondeu-lhe o comandante: a mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão. Disse Paulo: pois eu o tenho por direito de nascimento. Imediatamente se afastaram os que estavam para o inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandara amarrar. E aqui a lição faz um contraste entre o que aconteceu em Filipos, quando Paulo e Silas foram presos, e que eles não reivindicaram a cidadania romana, e o que acontece aqui em Jerusalém, quando Paulo, para não ser torturado, ele fala que é cidadão romano e, portanto, tinha direitos inerentes à situação de cidadão e não poderia ser tratado daquela forma. E a lição faz o seguinte questionamento, está lá na página 73, na parte de quarta-feira, e diz assim: como saber quando devemos abrir mão silenciosamente de nossos direitos
e quando devemos defendê-los. Por quê? Porque a lógica da lição é que em Filipos, Paulo abriu mão dos seus direitos e aqui em Jerusalém, quando ele é preso, ele não abriu mão dos seus direitos. Então, como saber quando devemos abrir mão silenciosamente de nossos direitos e quando devemos defendê-los? E essa pergunta é relevante para nós que vivemos nos últimos tempos da história humana, porque veja o que aparece aqui na página 76, no estudo de sexta-feira. É um trecho, é um parágrafo que aparece no livro Eventos Finais, na página 91, portanto é um escrito inspirado e diz assim: se formos levados aos tribunais, deveremos abrir mão de nossos direitos, a menos que isso nos coloque em conflito com Deus. Não estamos pleiteando nossos direitos, mas o direito de Deus ao nosso serviço. Essa declaração aqui, que aparece na lição, a declaração de Ellen White, no livro Eventos Finais, o contexto dela é a punição de adventistas do sétimo dia por trabalharem no dia de domingo, numa situação em que havia uma lei dominical estadual. Veja, não confunda. A leitura do livro que nós estamos fazendo, o livro de A.T. Jones, é a Lei Dominical Nacional. Esse texto que nós acabamos de ler diz respeito a uma lei dominical estadual que foi aprovada. A Lei Dominical Nacional nunca foi aprovada, mas leis dominicais estaduais foram aprovadas nos Estados Unidos nos dias dos pioneiros. Então, a orientação profética que Ellen White está dando é que, se formos levados aos tribunais, deveremos abrir mão de nossos direitos, a menos que isso nos coloque em conflito com Deus. Essa aqui é uma orientação específica para um caso específico, não quer dizer que é uma regra geral. É por isso que a pergunta da lição é: como saber quando devemos abrir mão silenciosamente de nossos direitos e quando devemos defendê-los? Nós temos caso aqui de Paulo defendendo seus direitos e temos orientação aqui de que, em alguns casos, nós vamos ter que abrir mão dos nossos direitos. Como então nós vamos saber como agir em cada situação? A resposta é: mediante a inspiração do Espírito Santo. E eu digo isso com base no texto de Mateus, capítulo 10. Vamos retornar, já lemos uns versos de Mateus 10 hoje, vamos retornar novamente o capítulo para ver a orientação que Jesus deu quando enviou seus discípulos para pregar. Mateus capítulo 10, verso 17 diz assim: e acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença dos governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Agora veja o verso 19: e quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar. Não é para você ficar preocupado em como você vai falar, o que você vai falar. Por quê? Porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Essa é uma promessa maravilhosa de Jesus. Ele diz: virá a perseguição, mas quando vocês forem entregues, quando vocês estiverem diante das autoridades, dos governadores, dos reis, dos juízes, não fique preocupado com o que você vai falar, porque é o Espírito de Deus que fala por meio de vós. Então, respondendo a essa pergunta da lição, como nós vamos saber como nos comportar em cada situação? O Espírito Santo vai nos revelar, o Espírito Santo vai falar por nosso intermédio. Agora, meus irmãos, nós não podemos usar textos assim para acalentar uma falsa segurança. O que eu quero dizer? Se em tempos de paz nós vivemos de maneira relaxada, nós não temos vida de oração, nós não temos estudo da Bíblia, nós não nutrimos uma íntima comunhão com Deus, é uma falsa segurança nós acharmos que no momento da perseguição o Espírito Santo falará por nós. Em tempos de paz, precisamos construir uma comunhão com Deus que vai nos sustentar nos tempos de crise. Portanto, essa é uma promessa maravilhosa, sim, mas para quem está ligado à videira, para quem está ligado a Jesus, para quem tem vida de oração, para quem tem experiência com o Espírito Santo, para quem mantém a sua mente limpa para receber as influências celestiais. E aqui eu já aproveito para fazer um apelo. Como está a sua comunhão com Deus? Você tem vida de oração? Você estuda a Bíblia diligentemente como se ela fosse um tesouro, a pérola de grande preço que precisa ser descoberta, que precisa ser entendida? Se essa não é a realidade da sua vida, aproveite o contexto sério desse estudo que nós estamos fazendo para tomar a decisão de mudar os rumos como você tem conduzido sua vida.
para passar a adotar a postura de alguém que mantém uma comunhão íntima e regular com Deus. É só dessa maneira que o Espírito Santo falará por meio de nós quando nós estivermos em situação de perigo, em situação de perseguição. Mas agora, já nos encaminhando para o fim, fica a pergunta: por que Deus permitiu que Paulo fosse assim tão perseguido, tão injuriado, tão agravado? Quais seriam os propósitos de Deus em permitir que as coisas acontecessem assim ou conduzir as coisas nesse sentido? E aqui a proposta da lição é interessantíssima. A lição pede que nós leiamos ainda Atos capítulo 23. Em Atos capítulo 23, Paulo já foi preso quando estava no templo, Paulo já passou perante o Sinédrio em Jerusalém e Paulo está prestes a ser enviado para as autoridades romanas. Mas veja o que é dito no verso 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Jesus apareceu para Paulo e disse: Paulo, tenha coragem. A perseguição que você está sofrendo fez com que você testemunhasse a meu respeito para uma grande multidão aqui em Jerusalém. E essa mesma perseguição vai levar você a ser minha testemunha em Roma. E eu escrevi assim: o evangelho só chegou em certos lugares por causa da perseguição. Deus transforma o mal em bem, e a perseguição foi um instrumento que Deus usou para levar o evangelho a lugares que ele dificilmente chegaria pelas vias normais. E isso pode ser visto quando Paulo foi transferido para Roma, porque apelou para César, e veja o que aconteceu. Em Roma, Paulo conseguiu uma prisão domiciliar enquanto aguardava o seu julgamento. Em Atos capítulo 28, verso 30 é dito assim: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos os que o procuravam. Paulo estava preso, mas podia pregar o evangelho livremente, sem o risco de atentados contra a sua vida. E o verso 31 diz assim: pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus. Paulo precisou estar preso, sob a custódia de um governante pagão, para poder pregar sem impedimento algum. Deus usou a perseguição e transformou as coisas más em uma oportunidade de divulgação do evangelho. E a lição ainda sugere que nós leiamos o livro, a carta aos Filipenses. Filipenses 1, a partir do verso 12, são as palavras de Paulo dizendo assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. Paulo está dizendo: a minha prisão contribuiu para o progresso do evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Olha Paulo falando: por eu ter sido preso, por ser transferido de uma guarda para outra, de um lugar para o outro, eu pude pregar a toda a guarda pretoriana. Agora os soldados romanos conhecem a mensagem do evangelho, conhecem que Jesus é Messias, sabem que ele ressuscitou dos mortos, dando prova que é filho de Deus. Se eu não tivesse sido preso, isso não aconteceria. E olha o efeito psicológico que isso gerou nos demais irmãos. Verso 14: e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Paulo preso era um símbolo de ousadia, de alguém que preferiu anunciar Jesus, custe o que custasse. Isso inspirava intrepidez nos demais irmãos da igreja que passavam a pregar abertamente sobre Jesus. E aqui, no final da carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 22, diz assim: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Essa expressão é muito interessante, os da casa de César. Eles são santos que compõem a igreja de Deus, a igreja cristã. Essa expressão casa de César faz referência aos empregados domésticos que havia no palácio do imperador. O que Paulo está dizendo é que
por sua presença em Roma, por estar esperando o julgamento do imperador, por estar ali em proximidade com o centro do poder, ele pôde pregar para os empregados domésticos de César e constituiu uma igreja domiciliar dentro do próprio palácio do imperador romano. Isso é incrível. Deus transformou o mal em bem e Deus usou uma situação de perseguição, de opressão para expandir a pregação do Evangelho. E eu anotei aqui, Deus escreve certo por linhas tortas. Se você se entregar a Ele, você também será usado na hora da crise. E quando a perseguição se abater sobre a sua vida, quando ameaçarem lhe tomarem os bens, quando houver ameaça de que você vá preso, ou mesmo quando atentarem contra a sua vida, se você estiver consagrado a Deus, o Espírito Santo falará por meio de você, e essa situação que aparentemente é de perseguição, é de provação, é de opressão, será transformada pelo próprio Deus numa situação de glória, numa situação de expansão do Evangelho. Deus usará você como uma testemunha para alcançar aqueles que de outra maneira não seriam alcançados. Mas isso só vai acontecer se você estiver em comunhão, se você estiver consagrado. Portanto, o grande apelo que essa lição para nós nos traz é o seguinte: como está a sua vida? Será que não é hora de emendar os nossos caminhos? Será que não é hora de verdadeiramente assumirmos os nossos compromissos com Deus? Assumirmos uma postura decidida para seguirmos a Jesus, custe o que custar? Será que não é hora de restabelecer a vida de oração? Será que não é hora de tomar uma decisão firme de estudar a Bíblia com afinco, buscando profundidade, buscando memorizar longas passagens da Bíblia para ser fortalecido na hora da crise? Para uma hora como essa, você foi chamado. Portanto, efetue na sua vida as mudanças que precisam ser efetuadas. Consagre-se a Deus, santifique-se, porque Ele nos chamou para fazer maravilhas por meio de nós. Nesse pensamento, que Deus abençoe você. Nos vemos semana que vem no próximo estudo. Até lá.